Segunda-feira, uma ótima tarde a você. Seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte, que hoje está pegando fogo com as semifinais do Campeonato Paulista. Ontem a Ponte Preta venceu o Palmeiras por 3-0. A gente vai tratar disso já no Globo Esporte. E olha só, recebemos hoje um dos heróis também da partida de ontem. O Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi por 2-0. E um dos heróis está aqui, o Jô, ao lado do Caio Ribeiro. A gente vai discutir muito essa partida, super importante para o Corinthians, que já construiu uma vantagem nesse primeiro jogo. Mas antes, eu gostaria de agradecer a presença do Jô e falar sobre o lance do Rodrigo Caio, que se transformou no principal personagem do jogo de ontem. Foi a estreia, o primeiro exemplo do nosso lance limpo. 39 minutos do primeiro tempo e o Corinthians venceu por 1-0. O lance surgiu. São Paulo, sai o Renan. Parece que estão reclamando que o Jô deu um toque no goleiro. Rodrigo Caio é pressionado por Jô. O zagueiro protege a bola, mas pisa com o pé esquerdo na perna do Renan Ribeiro. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que não tinha a visão completa do lance, dá o cartão para o Jô, o atacante do Corinthians, que sequer encostou no goleiro. Daí em diante, a honestidade entra em cena. Repare que, imediatamente após o lance, o Rodrigo Caio já levanta a mão. Na sequência, ele vai até o juiz e, de forma discreta, com a mão na boca, assume que foi ele e não o atacante do Corinthians quem pisou. Fiz nada, fiz só o que tinha que fazer. Você fez mais do que isso, Rodrigo. Você deu um belo exemplo de honestidade, um perfeito lance limpo. O primeiro desde que nós lançamos nossa campanha no Globo Esporte. Assim que acusa o golpe para o árbitro, imediatamente o Luiz Flávio de Oliveira cancela o cartão do Jô e, na sequência, agradece e aplaude a atitude do São Paulino. Que legal essa postura do Rodrigo Caio dentro do futebol brasileiro, gente. Que legal, né? Lembro que o Tite cobrava tanto para não ser malandro e num jogo desse tamanho, um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. O futebol precisa disso. Não adianta ser malandro. Ele foi muito homem, né, sabendo que existe uma disputa e por mais que a gente saiba que é um clássico, e eu acho que a atitude dele tem que ser aplaudida e sirva de exemplo para nós atletas, que a gente, como pessoas públicas, a gente pode dar esse exemplo não só para os nossos filhos, mas eu acho que para todas as crianças que assistem o futebol, né? O Rodrigo Caio está de parabéns. Eu acho que muitas vezes a gente valoriza o fator do jogador querer ser malandro, e o Rodrigo Caio foi muito honesto, está de parabéns. Esses são poucos que são assim. O gesto de Rodrigo Caio ficou ainda maior pelo prejuízo que o cartão provocaria ao Corinthians. O Jô estava pendurado e, se tivesse levado o amarelo, ficaria fora da partida do próximo domingo, o segundo jogo da semifinal contra o próprio São Paulo. E isso levando em conta que Jô é o rei dos clássicos, hein? Fez gols em todos pelo Paulistão, 2 contra o São Paulo. Fim de jogo no Morumbi. Depois da partida, na entrevista coletiva, Rogério Ceni, apesar da cabeça quente pela segunda derrota em casa consecutiva, elogiou o gesto do zagueiro. Foi um gentleman, eu acho que foi uma atitude dele, é uma atitude que vocês tem que parabenizar, porque é um menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play. O gesto do Rodrigo Caio rendeu discussão em todo o país. Foi o assunto mais comentado nesta rede social para os dois lados, os que defenderam a atitude do zagueiro e alguns são paulinos que não aprovaram. Fiz nada, fiz só o que tinha que fazer. Para nós, foi um grande exemplo. Obrigado, Rodrigo, por ser o primeiro personagem do lance limpo. O primeiro de muitos que a gente acredita que vão aparecer. O Luiz Flávio de Oliveira bateu palmas. Ele merece palmas ou não merece? Merece. É, né? Merece. Rodrigo Caio, parabéns, cara. O que você fez foi lindo, não se envergonhe. Porque parte da torcida hoje está criticando o Rodrigo Caio por essa atitude. Você, de fato, não encosta no goleiro do São Paulo. Então você, em tese, não merece o cartão, concorda? Ele nada mais revelou a verdade. Não é verdade? E o que você acha desse gesto todo? Você que estava lá ontem em campo. Fantástico, cara. O que ele fez é para poucos, né? E tem que ser enaltecido e tem que ser sempre frisado, porque ele teve uma atitude de homem, cara, e de honestidade. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague isso. Ele tá servindo de exemplo para crianças que tá vendo isso, né? Eu que tenho filho, o Caio tem filho, sabe o quanto que
que nós, como pessoas públicas, temos que passar esse exemplo. E ele deu uma iniciativa maravilhosa. Não é porque poderia cantar vantagem, mas tirar um jogador que, teoricamente, é um dos principais jogadores. Não importa, cara. O que importa é você ser honesto na vida. Então, ele vai ser abençoado por Deus e vai estar sempre no alto, porque é uma pessoa maravilhosa e provou mais uma vez. Você se surpreendeu, Caio? Não me surpreendi porque eu conheço o Rodrigo. E eu sei que ele tem um caráter, ele tem uma forma de respeitar os valores que ele recebeu na casa dele, que quando tivesse oportunidade, não tinha a menor dúvida que ele agiria da maneira como ele agiu. E tenho certeza que na hora que baixar um pouquinho a poeira, que a torcida do São Paulo passar essa raiva pela derrota, os mesmos torcedores que estão entrando em rede social e estão criticando, vão ter orgulho de ter um jogador com essa postura vestindo a camisa do clube. Nós temos aqui um bolo, né, pro lance livre, porque eu vou tentar entregar tarde pro Rodrigo ou por alguém pro São Paulo, porque faz parte da nossa campanha, né, para celebrar esse belo gesto. Eu queria saber, Jô, se você gostou dessa atitude, óbvio, você já falou que gostou, mas você jogou um tempo na Inglaterra. Lá esse tipo de lance, simulação, são mais comuns. Simulações não são toleradas lá. Não, eles não gostam, até porque não faz parte do esporte limpo, né, cara? Você simular, né? Isso fora do país eles enfatizam muito, né? Até nas ruas mesmo, você jogar um lixo na rua, isso é falta de respeito com a população. Então, tudo isso eles frisam muito. Dentro do futebol, eles levam isso para dentro do futebol também, né? Que é esse caso de respeito, né? De não simular, de não tentar ganhar vantagem em cima do adversário. Essas coisas na Inglaterra, pelo tempo que eu joguei lá, foram 3 anos, mas eles frisam muito isso, né? E é bom a gente trazer isso para o nosso Brasil, né? E o Rodrigo Caio teve uma atitude essa iniciativa muito bacana. Foi muito bacana, né? Acho que isso ainda vai repercutir muito durante a semana, essa poeira vai baixar. Os torcedores, que, como você mesmo disse, estão hoje criticando o Rodrigo, vão colocar a mão na consciência e vão ver que é uma atitude nobre que ele demonstrou, estreando o nosso Lance Limpo. A gente vai para o intervalo agora? É isso, a gente vai para o intervalo. O jogo continua com a gente aqui até o fim do programa, o Caio Ribeiro também, porque no próximo bloco nós vamos falar da vitória surpreendente e esmagadora da Ponte Preta. Volta com a história do clássico ontem no Morumbi, em que o Corinthians saiu na frente do São Paulo na briga por uma vaga na final. Foi o clássico do Jô. Grande bola pro Jô, vem o goleiro, a batida! Gol do Corinthians! Mas pode me chamar de Mr. Clássico. Aliás, mais um clássico dele. 4 dos 6 gols do Jô nesse ano foram contra os grandes rivais. Cara, eu tô sendo iluminado, cara, abençoado por Deus, é trabalho, cara. Às vezes sobra uma bolinha, eu acho que tive uma bola ou 2 bolas na partida e a gente tem que ter sabedoria e competência. Não, mas pensando melhor, dá uma voltada nessa jogada pra gente ver a enfiada do Rodriguinho, que era dúvida pro jogo, tava gripado, teve que tomar 4 remédios. Rodriguinho, dá um pouco desse negócio pra gente, que isso, jogou muito. Que bola enfiada pelo Rodriguinho. Assistência pro jogo. E ele mesmo marcou o segundo gol, chutaço de fora da área. Limpou pra cima da marcação, abriu espaço, cabe o tiro, a batida! Gol do Corinthians! Rodriguinho dominou na entrada da área, soltou a bomba! Eu tava pensando em finalizar uma, né, porque tava precisando também. E consegui acertar o chute ali, foi bem no cantinho e depois saí pro abraço. Foi o clássico da eficiência do Corinthians de Fábio Carille. O time que resolveu o jogo em 45 minutos, fez 2 gols no primeiro tempo e garantiu uma vitória maiúscula fora de casa, diante de 45 mil torcedores são paulinos. Eu acredito que foi uma das partidas melhores do ano do Corinthians e tá de parabéns. Fim de jogo no Morumbi. Pro Corinthians, um grande resultado. Agora pro São Paulo, tá aí, uma grande vaia. E não ficou só nisso, não. Teve protesto na saída do estádio, primeiro desde que o Rogério Ceni assumiu a equipe.
torcedor é impulsivo, o torcedor quer o resultado imediato, quer a vitória do seu time, e é completamente aceitável o questionamento do torcedor, a vaia, enfim, isso é completamente aceitável. O torcedor ficou de cabeça quente porque o time apresentou os mesmos problemas da derrota contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil no meio da semana passada. Muitos erros de passe e pouca criação efetiva. O maior destaque do São Paulo no jogo foi o Rodrigo Caio, e não por um desarme ou uma finalização, mas por uma das atitudes mais nobres do campeonato. Nessa disputa aí, ele pisou em seu companheiro Renan Ribeiro. O árbitro deu cartão amarelo para o jogo, que estava pendurado e perderia o jogo da volta, mas o Rodrigo foi lá e avisou o árbitro Lúcio Flávio de Oliveira, que voltou atrás. Estamos aplaudindo de pé a tua atitude aqui, Rodrigo Caio. Fiz nada, fiz só o que tinha que fazer. Agora o resto do time não fez bem o que tinha que fazer. Cueva, voltando de lesão, fora de ritmo, não resolveu. O Prato, nas chances que teve, também não. Inclusive, nessa cabeçada, foi irreconhecível. O Wellington Nem não jogou bem e saiu lesionado. Luiz Araújo foi substituído no intervalo pelo Gilberto, artilheiro do Paulistão, com 9 gols, que até esquentou o jogo, mas nem ele conseguiu fazer o gol sair outra vez. Vem a batida, Cássio! Teve 2 partidas que não fez gol, na próxima a gente vai fazer. Se não acha finalizações, procure. Veja se você acha finalizações. Os times vêm retrancados e nós tentamos furar a retranca desses times que vêm assim, dessa maneira, jogar no Morumbi. Pois é, mas finalização certa mesmo, o São Paulo só teve 4. O mesmo número do Corinthians. Pode falar o que quiser, mas a gente tá no caminho certo, marcando bem, jogando nos contra-ataques, conseguimos 2 gols. No final, o que valeu mesmo o resultado foi a inspiração de Jô, a transpiração de Rodriguinho, Cássio e principalmente a eficiência de toda essa equipe de Carille. Muito criticado no começo do seu trabalho como técnico. Na minha apresentação, dia 22 de dezembro, na primeira coletiva, falei de organização e de entrega. Isso não vai faltar. O que vai acontecer ali na frente eu não sei, mas isso não vai faltar. Deve ter muita gente se coçando aí, né, com a língua queimando. Isso é legal, bacana, né? Mostra que o futebol não é previsível. O futebol é imprevisível, por isso que a gente gosta tanto e por isso que ninguém decretou a semifinal como decidida, hein? A convicção total de que a gente pode reverter o placar que foi feito aqui, pode ser feito em qualquer outro lugar. Agora eu quero que o rei dos clássicos, que já marcou 4 gols dos clássicos no Paulista desse ano, comente os 2 gols de ontem e a atuação maravilhosa do Rodriguinho, né, João? Cara, acho que ele vive um momento muito bom, né, cara? E nós também vivemos um momento bom em termos de evolução, né? Eu acho que a gente tem uma consistência defensiva muito boa. Você sentiu que ele ia jogar essa bola? Que hora? Eu já sabia. Quando eu fiz o toque para ele, eu movimentei para frente, que é o que a gente treina, né? Que é passe. Esse último passe é o que a gente estava errando muito, né? Nos jogos. E triangulações e passe no pé, né? E isso, ontem a gente fez isso muito bem. E nesse passe do Arana, passe no pé do Rodriguinho. O Rodriguinho num chute feliz. Né, e isso mostra que a equipe está em evolução, cara. E é a nossa maneira de jogar, né? Se defender bem, fazer um jogo seguro e fazer os gols necessários. Para finalizar, você me disse um negócio. O que você repetisse que você falou? Não, que a atitude do Rodrigo Caio sirva de exemplo para nós, que a gente foi o beneficiado, né, nessa ocasião, né? Que agora a gente tem a responsabilidade de, se acontecer conosco, a gente ser honesto também e fazer também para poder ajudar nesse lance limpo aí, que vai ser bem bacana. Legal. Tamo junto. Obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado. O esporte terminou. Vamos embora, João.